Bom, nesse vídeo eu quero conversar um assunto com você que, na maioria das vezes, muita gente ignora, que é a conversa sobre o dinheiro, sobre finanças pessoais, sobre investimentos. Cara, é incrível como você passa anos, décadas estudando, aprendendo sobre teoria, guerra, história de não sei quem, partes do corpo, química, enfim, muitas coisas. Eu não estou dizendo que isso aqui não é importante. Porém, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é dinheiro. Querendo ou não, o mundo gira em torno do dinheiro. As coisas que você faz no dia a dia giram em torno do dinheiro. E, cara, ninguém fala sobre isso. Não tem uma escola, não tem uma matéria sobre finanças, sobre investimentos, sobre alguma coisa que te explique como o dinheiro funciona. Tipo, como lidar com o dinheiro no dia a dia, como você pode usar o seu dinheiro para lhe gerar mais riqueza, para você ser bem sucedido. As principais coisas que a gente aprende na escola ou em qualquer canto da vida é que você deve trabalhar, na verdade, deve estudar, deve fazer uma faculdade, se formar e ter um emprego que você vai ganhar muito para você viver bem. Tá, mas você fazendo isso, trabalhando, estudando, fazendo faculdade, trabalhando, ganhando bem, ganhando rios de dinheiro, como é que você vai lidar com aquele dinheiro? Então, nesse vídeo eu quero basicamente conversar com você sobre isso. Coisas que mudaram a minha visão depois que eu comecei a aprender e comecei a prestar atenção em como lidar melhor com o dinheiro. E são coisas básicas, são coisas óbvias, mas é justamente por isso. São coisas tão óbvias, tão simples, que muita gente negligencia e ignora completamente. Eu acho bizarro, cara. Principalmente com pessoas que deveriam ter mais noção para ter uma vida melhor. É bizarro pensar assim, é bizarro pensar isso, é bizarro você negligenciar o básico sobre finanças pessoais. Disso eu tenho total certeza. E é aqui, eu não quero ditar regra nem nada, você faz o que quiser com o seu dinheiro. Porém, se você quer melhorar como você lida com o seu próprio dinheiro, o que você sua para ter todos os meses, cara, você precisa partir de alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, mudar algum pensamento para que isso realmente aconteça. E nesse vídeo eu vou te falar sobre essas coisas, coisas que eu tomei para minha vida e que mudaram completamente a minha visão de como lidar com o dinheiro com o passar do tempo, né? Hoje eu venho aplicando, claro, eu vim estudando outras coisas que vêm melhorando ainda mais, mas no início, essas 6, 7 coisas que eu vou te passar aqui foram muito importantes para mudar a minha visão e ter uma vida mais inteligente, uma vida financeira mais inteligente. E eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos uma dessas coisas, já vai ver mudança, já vai ter uma mentalidade completamente diferente. A primeira coisa que mudou a minha mentalidade sobre dinheiro é que, antes de saber disso, muitas vezes na minha percepção, na minha visão, quando eu pensava em dinheiro, era o quê? Gente com carro caro, casas de luxo, roupa de marca cara, sei lá, viagens para o exterior, viagens para algum canto que é super caro. Na minha visão, antes dos meus pensamentos, de mudar minha percepção sobre dinheiro, era basicamente isso. Eu quero ter dinheiro para viajar e comprar um carrão. Só que a verdade é que o dinheiro em si, ele não é nada. Ele não é esse objetivo final que a gente sonha em ter. Porque eu tenho certeza que se eu chegar para você e perguntar o que é ser rico, você vai me dizer que é ter carro caro, é ter uma mansão e não trabalhar. Principalmente esse. Muitas pessoas acham que ser rico é não trabalhar. Cara, vai ter rios de dinheiro, mas o principal é não trabalhar e ter tudo de bom. Basicamente só que você precisa ver com outra visão. Quando você começa a se questionar, principalmente ser rico pra quê? É pra mostrar para os outros que você tem carrões, mostrar para os outros que você tem viagem para qualquer canto, todo fim de semana ou mensalmente. São essas coisas. Na minha visão, antigamente era assim. Só que quando eu comecei a mudar minha mentalidade, eu percebi que, cara, ser rico é muito mais que isso. A pessoa que pensa em ser rico um dia deve pensar não dessa forma, e sim pensar em ter uma vida mais digna, uma vida mais tranquila, ter segurança, ter tempo para viver do seu jeito, não parar de trabalhar, porque rico não para de trabalhar. Claro, ele tem a opção. Se você pensa que ser rico é parar de trabalhar e deixar as coisas do jeito que estão, cara, você vai ficar pobre, velho. Não tem pra onde correr. Você vai ficar pobre. E você entendendo que você não vai parar de trabalhar, mas você tem a opção de parar de trabalhar ou diminuir a sua carga horária de trabalho e escolher onde quer trabalhar,
Porque eu tenho certeza que se você for rico e você parar de trabalhar e só gastar, você vai voltar para a CLT. Pobre. Do jeito que está hoje. Então, se você quer mudar de vida, você precisa ter um pensamento diferente. Se pergunte, ser rico para quê? Por que eu quero ser rico? Se o primeiro pensamento seu for, não, eu quero ter carros de luxo, não sei o que, cara, uma coisa eu tenho certeza, você nunca vai ser rico e se for, você vai simplesmente voltar para a pobreza em pouco tempo. E quando eu parei com esse pensamento que ser rico é ter tudo de bom e do melhor, parei de correr atrás do dinheiro como se fosse um prêmio, como se fosse aquele objetivo final, como se fosse um troféu. E comecei a pensar nele como um meio para ter uma vida mais leve, mais tranquila. E principalmente, uma das coisas mais insanas foi mudar meu pensamento e pensar no dinheiro para o futuro. E cara, mudando essa mentalidade, muda tudo. A segunda coisa que mudou a minha mentalidade a respeito de como lidar com o dinheiro foi entender que não adianta nada você ganhar mais se você não sabe lidar com os valores que você recebe hoje. E tem muita gente que acha que o problema dela está em ganhar pouco. Claro que ganhar mais é importante, mas eu conheço várias pessoas que ganhavam uma quantia, passaram a ganhar mais e continuaram endividadas. E por que isso realmente acontecia? Porque o grande problema não está em quanto ela estava recebendo por mês ali, e sim no quanto ela gastava. E eu digo isso porque eu conheço pessoas assim, eu tenho familiares e tenho uns amigos que fazem isso, que gastam mais do que ganham para não sei para quê, talvez para mostrar para os outros, não sei. Mas esse descontrole é o que leva a pessoa à falência, a problemas financeiros, é gastar mais do que ganha, é viver sem planejamento e não adianta nada você dobrar a sua renda, fazer extra, morrer de trabalhar para ganhar mais e no final você está endividado da mesma forma. Por quê? Porque não tem planejamento. E o que eu aconselho você a fazer e o que eu comecei a fazer para mudar minha visão, que é esse segundo ponto, é anotar tudo que gasta. É simples assim, cara. Papelzinho, anota ali gastos fixos, gastos desnecessários ou gastos supérfluos, chame do que quiser. Mas anote tudo, tudo. Seja por semana, seja por mês. Eu geralmente faço por mês. Para eu ter uma base de tudo que eu gastei naquele mês e saber que no mês seguinte eu não vou gastar com essas besteiras. Coisas que vai me atrasar financeiramente e que vai tirar um dinheiro que eu posso estar usando no futuro. Tá investindo, tá colocando em uma reserva de emergência ou qualquer coisa do tipo. Então o que eu quero que você entenda é que ganhar mais não vai resolver o seu problema se você está endividado hoje ou se gasta demais. Você precisa anotar os seus gastos e cortar gastos desnecessários. É simples assim, simples e direto. Então a partir de hoje, já a partir desse vídeo, terminou esse vídeo, pega papel, anota tudo e depois, se for da sua vontade, volta aqui nos comentários e me fala o que isso mudou na sua vida, beleza? Mas vamos seguindo para o próximo ponto. Por muito tempo, na minha adolescência e até na minha fase adulta, por uma parte da minha fase adulta, eu achava que guardar dinheiro era coisa de gente rica. Porque na minha mentalidade, não na minha mentalidade, mas durante toda a minha vida, criança, adolescência, a fase adulta, foi dito pelas pessoas que eu convivia, só quem conseguia guardar dinheiro era gente rica. E até hoje eu escuto isso. Tem pessoas na minha vida que falam essas coisas. E eu discordo completamente. Antigamente eu achava que era verdade. Só que depois que eu comecei a estudar e ver que isso é, cara, é totalmente fora da noção. É gente que já vinha com mentalidades assim e continuaram com mentalidades assim. E ter uma mentalidade assim é ter uma mentalidade completamente alienada. Porque na minha visão, atualmente, guardar dinheiro é um ato de respeito para você mesmo. É como se você chegasse para você mesmo e falasse: eu me importo comigo no futuro. E pensando dessa forma, eu comecei a investir no meu futuro de fato. Guardar um dinheiro para que no futuro eu possa usufruir dele. E não precisa de muito, tá? Se você tá achando que só rico que investe, que só rico que guarda dinheiro, que só rico faz coisas com dinheiro, que só rico tem dinheiro e que só rico tem um futuro bom, pode ser rico, mais rico ainda, cara, essa mentalidade tá completamente errada. E eu digo, eu também pensava dessa forma. Só que mudei minha mentalidade de uma forma, eu nem me lembro como, eu não me lembro por quê.
Mas eu mudei minha mentalidade, isso foi muito importante. E como eu disse, não precisa você, sei lá, botar todo o seu salário para investir ou guardar todo o seu salário e esquecer das contas. Não é nada disso. O que você precisa fazer é mudar o hábito. O hábito que você tem hoje de não focar no seu futuro, de não guardar uma quantia para o seu futuro, mudando esse hábito, você começa a ter uma mentalidade diferente. Você só precisa mudar o hábito. Quando eu comecei, eu guardava R$ 50 por mês. Era pouco. Eu nem guardava em conta de caixa nem nada. Era debaixo do colchão, digamos assim, né? Eu guardava dentro do guarda-roupas. Então eu cheguei a guardar R$ 1.000 aos poucos, mas ter esse dinheiro guardado ali foi muito importante para mim, para eu poder entender que o futuro ia ser melhor. Eu tinha uma reserva, uma quantia guardada que poderia me dar uma tranquilidade. Claro, eu morava com meus pais na época e eu já tinha uma tranquilidade, né? Porque eles trabalhavam e eu ajudava com poucas coisas e eu guardava esse dinheirinho que eu ia recebendo ali até juntar esses R$ 1.000. E isso foi muito importante para o que eu me tornei hoje. Eu acho que até hoje eu tenho esses R$ 1.000, só que eles estão investidos em outro canto, né? Mas o que eu quero trazer para vocês com essa minha visão, essa minha mudança de mentalidade, é que você precisa guardar uma quantia para você. Você precisa se priorizar, você precisa se pagar. Antes de pagar suas contas, se você não tem dívidas tão altas assim e tem como tirar uma quantia antes de pagar suas dívidas, isso vai ser muito importante. Você vai criar o hábito, nem que seja R$ 20. Começa com 20 ou começa com 10. Primeiro mês você coloca 10, segundo mês coloca 20. Cara, quando fechar um ano você vai estar com uma quantia legal. Claro, não vai ser rico, você não vai se tornar rico guardando R$ 10. Isso é impossível. Mas é para você criar o hábito. E é aquilo. Esse dinheiro que você está guardando não é para você sair gastando. É guardar o dinheiro para você, para o seu futuro. Seja para uma reserva de emergência, para que se caso acontecer alguma coisa grave na sua vida e você tem um dinheiro ali guardado como garantia, ou para qualquer outra coisa. Para qualquer outra coisa que você for fazer ou se você quiser acumular. Se você mudar a sua mentalidade para se pagar primeiro, cara, isso vai ser incrível. Vai mudar a sua vida. E isso é algo básico que ninguém ensina. Eu não aprendi isso na escola, eu não aprendi isso com minha família, não aprendi isso com os meus amigos, eu aprendi isso sozinho na marra. Na marra. Às vezes as coisas acontecem para lhe ajudar. Tem coisas simples que acontecem para você crescer mentalmente, para você mudar mentalmente. Isso é muito importante. Então, lembre-se, guardar dinheiro é um ato de respeito a você mesmo. Agora, um erro que eu cometi muito antigamente, que eu acabei de contar, dos R$ 1.000 que eu guardei no guarda-roupas de casa, foi deixar o dinheiro parado. Eu deixava o dinheiro parado, eu juntei esses R$ 1.000 e ficou lá parado, bem tranquilo lá. E depois que eu tirei esse dinheiro do guarda-roupas e coloquei na poupança, digamos que foi melhor. Só que a poupança, como eu já falei em outros vídeos, é um dos piores locais para você deixar o seu dinheiro. Hoje muita gente ainda investe, ainda deixa dinheiro parado na poupança e não é errado. É melhor do que deixar em casa. Porém, tem coisas bem melhores e, né, com a mesma segurança que a Caixa entrega. E por muito tempo, depois que eu juntei esses 1.000, eu achava que só por ele estar ali parado, tá ali guardadinho, já era o suficiente. Só que aí vem a inflação, vem coisas aumentando no mercado, vem o dinheiro perdendo o seu valor, porque o real perde muito valor. E se o real perde valor, dinheiro parado vai perder muito mais valor, não é verdade? E daí, com o passar do tempo que eu fui aprendendo sobre algumas coisas como caixinha do Nubank, essas coisas mais evoluídas fora da poupança, foi muito mais importante porque eu entendi que o dinheiro precisa trabalhar pra gente. O dinheiro precisa, de alguma forma, estar trabalhando para trazer mais dinheiro. E não precisa ser nada arriscado, sei lá, comprar Bitcoin. Tirar o seu dinheiro de uma reserva para comprar Bitcoin completa. Não, cara, não. Também não é assim. A gente não precisa fazer as coisas tão sem pensar e sem conhecimento. Não precisa ser nada arriscado. Você pode começar com o básico como eu comecei. Se você está na poupança hoje, cara, procura no YouTube como investir em tesouro direto, como investir em um CDB, como colocar o dinheiro em um fundo imobiliário, como escolher fundos imobiliários. Tem seus riscos e você precisa estudar para entender esses riscos. Só que se você escolher bem os fundos imobiliários ou ações do Brasil ou qualquer outra coisa, você vai se dar muito bem.
Mas primeiro eu recomendaria você conhecer os mais simples. Investimento em Tesouro Direto, CDB. Isso são coisas básicas de investimento e vai te trazer um retorno legal. Não vai te deixar rico se você investir pouco, porém já é um começo. O mais importante que eu quero te passar aqui é você começar a investir ou começar a guardar seu dinheiro e fazer ele trabalhar para você. Porque uma coisa importante que eu entendi é que guardar dinheiro é bom. É muito bom. Quando você começa e tem um dinheirinho ali guardado, isso é muito bom. Só que investir é muito melhor, cara. Se você começar, eu tenho certeza que você vai criar o hábito de investir e vai começar a conhecer coisas novas, investir em coisas melhores e ter uma rentabilidade melhor. Isso aí, cara, dinheiro não paga. O dinheiro vai trabalhar para você. Esse próximo ponto aqui era algo que eu queria muito ter aprendido lá atrás, só que eu nunca tive o hábito, que é não tem aplicação melhor do que você aprender algo novo hoje. Não tem coisa melhor do que você investir em você mesmo. Seja ler um livro, fazer um curso, aprender algo novo, aprender uma habilidade nova que vai te remunerar em coisas melhores, aprender, não sei, se aperfeiçoar em alguma coisa que você faz muito bem, seja em qualquer área, entender como o dinheiro funciona. Você está aqui, você já está investindo em alguma coisa. Você está investindo tempo em aprender coisas que vão te trazer alguma coisa boa no futuro. Como aprender a lidar com o dinheiro e ter uma mentalidade diferente que vai melhorar a sua forma de pensar quando o assunto for finanças pessoais. E também tem outros investimentos em você mesmo, como aprender uma habilidade nova para te trazer um emprego melhor, te trazer um cargo melhor dentro da empresa que você já trabalha, te trazer uma oportunidade melhor no mercado de trabalho, qualquer coisa que seja, sendo um investimento para você. E são esses conhecimentos que vão te trazer novas oportunidades, te trazer oportunidades melhores. Então, uma dica que eu te daria antes de começar a investir em ações, fundos imobiliários, é aprender como as coisas funcionam. Porque conhecimento, cara, vai te trazer... É um investimento para a vida toda. É algo que vai mudar a sua vida como um todo. Não é que conhecimento vai te gerar milhões de dinheiros automaticamente, mas vai te trazer conhecimento para você gerar milhões de dinheiro. Leia um livro sobre finanças, leia um livro sobre desenvolvimento pessoal, leia um livro sobre profissionalismo, sobre a área que você for. A área que você tiver, leia um livro, faz curso, procura curso na internet grátis, procura vídeo na internet grátis, procura tudo. Só que se aprofunda, tenta melhorar naquela coisa que você já faz. Tenta evoluir mais ainda. Trabalha em cima do que você quer evoluir. Só depende de você isso. Só depende de você. E o seu futuro vai agradecer por você ter começado a aprender algo novo hoje. Ou a melhorar suas habilidades que você já tem. Então esse quarto ponto é basicamente isso. O maior investimento que você vai fazer é em você mesmo. Outra coisa que estava muito impregnada na minha mente antigamente era que eu achava que liberdade financeira era ter milhões na conta, ser rico. Lembra da primeira coisa que eu falei aqui no primeiro ponto? Que quando a gente fala de riqueza, na maioria das vezes a gente pensa em carros caros, casa de luxo, viagens e tudo mais. Pronto, essa era a minha mentalidade quando eu pensava em liberdade financeira. Só que depois que você começa a abrir sua mente e prestar bem atenção, liberdade financeira não é isso. Para mim, liberdade financeira é muito mais importante, é algo muito mais incrível do que simplesmente ter milhões na conta. É ter o suficiente para ter uma vida boa. É ter o suficiente para ter uma liberdade de escolha. Escolher sair de um emprego que te faz mal e mesmo assim você viver bem. Escolher não aceitar qualquer emprego por desespero. Poder dizer não para algo que não faz sentido na sua vida naquele momento. E tudo isso não depende de você ficar rico, milionário. Depende de planejamento, de guardar, de ter controle financeiro. E quando eu entendi isso, cara, mudou completamente a minha forma de pensar. E você hoje pode dizer, tá, mas eu nunca vou ser rico. Mas isso está ao seu alcance, você consegue, você pode. Só depende de mudanças, depende de hábitos que você tem que excluir para colocar hábitos melhores. De escolhas que você pode excluir e colocar escolhas melhores, ter escolhas melhores na sua vida. Principalmente financeira, que é o ponto principal da nossa vida, cara. O dinheiro é uma das coisas principais da nossa vida. Ele é uma ferramenta que vai te trazer coisas boas no futuro. Isso se você souber usar hoje. Não adianta nada você querer viver uma vida de rico hoje sem ter condições e lá no futuro você ser pobre pior do que hoje, né?
Porque isso é o que muita gente acha, que eu tenho que aproveitar hoje porque amanhã eu posso estar morto. Tem que gastar hoje. Só que não, cara. Geralmente, muitas pessoas que falam isso, amanhã estão vivas, daqui 2, 5, 10 anos estão vivas e continuam pobres do mesmo jeito, com essa mentalidade de que tem que gastar hoje, porque se morrer amanhã já era, não aproveitou nada. Então, quando você muda a sua mentalidade sobre o que é liberdade financeira, você começa a ter uma perspectiva diferente. E eu espero demais que você tenha entendido esse meu ponto, porque foi uma das viradas de chave mais importantes para a minha mentalidade sobre finanças pessoais. E se você chegou até aqui, uma coisa que eu te peço, por favor, coloque em prática pelo menos uma dessas lições, cara. Por favor, cara. Vai mudar a sua mentalidade disso, eu tenho certeza. Porque mudou a minha. Mudou a minha forma de pensar. E eu quero que você mude a sua forma de pensar. Hoje em dia, a gente segue muita gente inútil no Instagram, no YouTube. Pessoas que não vão levar a gente para lugar algum, só vão, sei lá, criar uma ideia na nossa cabeça de que a gente vai ser pobre para o resto da vida. Pessoas estão milionárias lá mostrando a vida delas como ricos, viajando para todos os cantos, e você fica se comparando, achando que você nunca pode chegar onde elas chegaram. Porque fulana foi para Dubai e eu não consigo nem sair da minha cidade. Eu preciso passar o cartão em 30 milhões de vezes aqui, me ferrar financeiramente para viajar, que nem fulano faz, que nem o vizinho faz, que nem aquele influenciador faz. Se você parar e mudar sua mentalidade e pensar no futuro, você pode conseguir ser que nem essas pessoas. Só que não para se comparar com elas. Você precisa se comparar com você hoje e querer uma coisa melhor para você no futuro. Então isso que eu estou te pedindo de colocar em prática, pelo menos uma dessas lições aqui, vai ser muito importante. Não precisa fazer tudo de uma vez. Faz uma. Você vai ver que vai mudar a sua mentalidade. Faz a outra, faz a outra, faz a outra. Só coloque em prática, por favor. E outra coisa, começa hoje. Começa hoje. Quanto mais cedo você começar a ter um pensamento e hábitos diferentes, mais cedo você vai entender para que serve o dinheiro, como fazer o dinheiro trabalhar para você e como ter liberdade financeira. A liberdade financeira que é o nosso objetivo. Não é ser rico, ter carros do ano, ter milhões na conta. Não. Liberdade financeira. Ter uma vida tranquila, ter paz, ter segurança. Trazer paz e tranquilidade para a sua família. Esse é um dos pontos que eu vivo batendo na tecla na minha cabeça. É o que eu quero para a minha vida. Ter liberdade financeira, ter segurança, trazer uma vida melhor para minha família, para minha esposa, dar um conforto para ela. Então eu espero que você tenha entendido todos esses pontos aí que eu trouxe. Espero demais que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, te peço encarecidamente que deixe o seu gostei aí embaixo. E também, se você quiser me acompanhar, clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu agradeço demais pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.